Olá, olá para todos vocês. A paz e a graça de Deus para quem está me ouvindo em grupo, né? Você mais um amigo, a paz para todos vocês. Para quem está me ouvindo individual, a paz para você também, que reine sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E essa vai ser uma série chamada De Manhã com Deus. Por que que eu resolvi fazer essa série? Eu sempre acordei de manhã, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história bem rápido pra você. Sempre acordei de manhã, de adolescente então pra cá. Porque a gente tem que estudar, tem que ir pro colégio, eu estudava de manhã, e daí eu acordava lá umas 5h30, 6 horas. Depois de um tempo, depois que a gente sai do colégio, a gente já entra, né? Algumas pessoas, claro, já entram na carreira ali do emprego, né? Do trabalho, então também tem que acordar cedo. E daí eu me acostumei a acordar cedo. E depois eu comecei a estudar mais, né? A me habituar a ler livros, fazer cursos, participar de treinamentos, palestras. E eu comecei a acordar mais cedo ainda. Eu acordava 3 horas da manhã para conseguir estudar. Eu vou contar mais detalhadamente de acordo com os vídeos forem surgindo. E eu comecei a acordar 3 horas da manhã. E daí eu me habituei a acordar esse horário. Hoje eu acordo 4 horas da manhã. E eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Eu comecei a aproveitar meu tempo em primeiro lugar com Deus. E quando eu comecei a acordar 4 horas da manhã e eu passei a orar, ouvir alguns hinos, cantar junto, ler a Bíblia, fazer um mini culto, eu comigo mesmo e Deus. E eu comecei a sentir mais a presença de Deus. E quando eu comecei a sentir mais a presença de Deus por muitas coisas, situações que eu passei na minha vida, eu falei com Deus que eu iria passar tudo que Ele me desse para as pessoas. E hoje eu estou aqui. Vocês podem ver que aqui não tem um estúdio, né, cinematográfico. Eu estou aqui na área de serviço da minha casa. Não tem um microfone daqueles, oh que maravilha, aquela luz maravilhosa. Mas isso daqui é o que Deus me deu até agora, tá ok? E é isso que eu vou usar para a honra e para a glória dele e para abençoar também a sua casa, a sua família, o seu dia, a sua manhã, para que seu dia seja perfeito, para que seu dia seja maravilhoso. E eu estou falando de perfeição, não é que não vai haver problemas e desafios, não. Eu estou falando aqui, a partir do momento que a gente escuta, a primeira coisa que a gente escuta é aquilo que vai frisar. A última coisa que a gente vê ou escuta à noite fica na nossa cabeça. E quando a gente acorda, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então que a gente possa dormir com Deus e acordar com Deus. E para essa palavra não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Salmos, capítulo 66, versículo 16 até o 18, que vai dizer assim: Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei, pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Qual que é o sentido dessa palavra aqui? Você pode ver que o salmista, ele está dizendo que ele cantou, que ele louvou, e Deus ouviu o que ele estava pedindo. Deus atendeu ao pedido dele. Mas se ele tivesse pensado, se ele tivesse em seu coração coisas ruins, Deus não teria ouvido para ele. Se ele tivesse pensamentos maus, o Senhor não teria ouvido. Você já percebeu? Eu tô meio. Eu tô meio atento aqui no barulho, porque, como eu falei com vocês, eu tô na minha área de serviço, então passa carro direto ali, caminhão direto na rua de baixo. Falei com vocês, o vídeo é muito simples, mas é de grande valia para você agora de manhã. Você pode entender aqui, a gente pode entender, e talvez você já saiba disso, mas só para a gente frisar, que as nossas atitudes vêm das nossas emoções. Tudo que você faz vem do seu emocional. Eu vou te provar. Você já fez algo, seja para um amigo, ou para um familiar, ou para o seu cônjuge, para o seu filho? Você já fez alguma coisa que você se arrependeu depois? Que você falou, poxa, não era para me ter feito, precisava ter feito isso, você já fez isso?
Legal. Por que isso acontece? Tudo que a gente vê, a gente cria na nossa cabeça. Você vê alguma coisa e você cria alguma coisa em relação àquilo que você viu. A partir do momento que você criou, você fica pensando, que a gente fala muito aqui na minha região, que é martelando, né? Fica aquele negócio batendo na cabeça. Aquilo fica tão forte que ele vira o quê? Uma emoção. E com essa emoção você tem a sua atitude. É por isso que muitas vezes, quando você faz alguma coisa, você fala alguma coisa e você se arrepende, é porque você agiu pela emoção. E a emoção não raciocina. Porque é a razão que é o raciocínio. O que aconteceu aqui? O que ele está dizendo aqui, o salmista está dizendo pra gente? Se você agir pelas suas emoções, a maioria das vezes você vai agir mal. E quando você age mal, você também pede coisas más. Você profetiza coisas más. Você declara coisas más, ou para a sua vida, ou para a vida de outras pessoas. E talvez naquele momento, como desabafo, você fala por falar, você diz por, falei, e, enfim. Mas uma palavra, ela passa. Mas quem escutou, não passa. Não é tão rápido. O que você profetiza sobre a vida de uma pessoa é em 2 minutos. Mas isso daí pode ficar para sempre no coração dela. Então, se você profetiza coisas más, se você diz coisas más, e nem precisa ser para outra pessoa, para você mesmo, como de manhã a gente está aqui estudando a palavra de Deus, mas se você já levanta vendo coisas ruins na televisão, ouvindo coisas ruins de algum lugar, se você escolhe mexer no celular, vendo aquelas coisas que talvez te causem depressão, talvez te causem raiva, talvez te causem ansiedade, se você escolher fazer coisas boas, como ler a palavra de Deus, como está ouvindo esse vídeo aqui, parabéns para você. Se você decide fazer coisas boas, o seu dia também será bom. E se você coloca coisas boas dentro de você, se você enxerga coisas boas, escuta coisas boas, você começa a pensar coisas boas. E aí é o mesmo ciclo. Pensando coisas boas, você tem emoções boas. E daí você tem atitudes boas. Então, se você comete algum erro, alguma falha, porque isso acontece, aqui não tem nenhum santo falando com vocês, isso acontece. Só que quando você começa a ter a consciência que aquilo é errado, você pede perdão a Deus, você conversa com Deus, conversa com alguém que entende do que você está falando, que seja confiável, e daí essas pessoas que são boas vão te trazer o quê? Uma visão melhor daquilo. Se ela te traz uma visão melhor, você o quê? Raciocina e pensa. E daí você sente. Então, sempre quando você for tomar uma atitude, na hora do nervosismo, na hora ali do desespero, você vai lembrar das atitudes que você deve tomar, que tem que ser tomada. E aí você vai pedir coisas boas, você vai profetizar coisas boas. E Deus vai te ouvir com mais facilidade. Porque Deus te escuta a qualquer momento. Ele apenas age da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. Só que quando você pede coisas boas, quando você coloca coisas boas para dentro de você, automaticamente você também vai fazer coisas boas. E aqui no versículo 20, no versículo 19, está escrito: porém Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. E por que Deus respondeu a oração dele? Porque ele pediu coisas boas. Ele não deixou entrar no coração dele aquelas coisas más, coisas ruins, do qual ele podia se arrepender, depois desagradar, depois. E mesmo assim, mesmo que Deus talvez não faça, depois que você profetiza, depois que você faz alguma coisa que você acha, sabe que não é legal, você se arrepende. Só que se isso for para você, te magoa demais. E se for com outra pessoa, então nem se fala. E a palavra que eu quero deixar aqui com os irmãos é: comece a ver coisas boas. Logo de manhã, você acordou agora, talvez, ou talvez tenha acordado mais cedo do que eu. Talvez está vendo esse vídeo um pouco mais tarde, agora é 5h30. Coloca coisas boas para dentro de você. Agradeça a Deus, levanta, faz o que você tem que fazer. Agradeça a Deus primeiro. Ok? Levanta e agradeça a Deus por mais um fôlego de vida, por mais um dia que Ele te deu, por mais oportunidade de você agradar seu filho, você agradar seu esposo e sua esposa, de você adorar a Ele, louvar a Ele. Já começa agradecendo. Agradece pelo serviço para onde você deve estar indo. Agora a gente está de quarentena, né? Talvez você esteja aí. Agradeça a Deus pela quarentena.
que ele tá te dando a oportunidade de ficar mais próximo da sua família. Talvez você tenha alguma desavença com algum familiar seu e agora você tem que ficar próximo dele. Talvez seja a oportunidade de você mostrar que você acredita em Deus, que a sua família pode ser restaurada, que você pode ter mais alegria dentro de casa, não precisa correr para o serviço ou correr para a rua para fugir de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma esposa, de uma esposa. Comece a enxergar coisas boas, comece a pedir coisas boas, comece a andar com pessoas boas. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que as suas atitudes vão ser melhor. E quanto mais atitudes melhores você tiver, mais reações, mais projetos, mais família, mais dinheiro, mais coisas melhores vão acontecer na sua vida. Eu deixo essa palavra para os irmãos. E lembrando, essa palavra está em Salmos capítulo 66, do versículo 16 até o versículo 19. A paz do Senhor para você. Fiquem com Deus e lembre-se, primeiro dia, primeiro lugar, de manhã, busque coisas boas. Busque a Deus primeiramente. Fique com Deus.